Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade e um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. É preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo e temos à nossa disposição esta maravilhosa ferramenta que conhecemos com o nome de corpo físico para trabalharmos a nossa melhoria. Usando esta ferramenta, é preciso que realizemos todas as tarefas necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Gratidão a Deus pelo seu amor, misericórdia, justiça, por nos conceder constantemente oportunidades. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Jesus veio à Terra neste ato maior de renúncia e exemplificou para todos nós estes ensinamentos que temos à nossa disposição graças àqueles primeiros seguidores do Cristo que fizeram as suas anotações e espalharam esta notícia. Gratidão a todos eles e gratidão a Jesus. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão 357. Conforme havíamos falado no nosso último encontro, nesta questão 357, Kardec questionou acerca do aborto. E a questão 357, é importante lembrarmos, ela se encontra no capítulo de número 7, da parte 2ª ou livro 2º de O Livro dos Espíritos. E esta questão também se encontra dentro do assunto que estamos estudando atualmente, que é exatamente acerca da união da alma e do corpo. Em que momento isto acontece? Já estudamos diversas questões acerca deste assunto, já que este assunto se iniciou com a questão 344, quando Kardec questionou em que momento a alma se une ao corpo. E a espiritualidade amiga, de uma forma resumida, respondeu que a união se inicia exatamente no momento da concepção. E vários outros questionamentos Kardec elaborou na sequência destes estudos, já que hoje estudaremos a questão 357 ainda acerca deste assunto.
Então, neste questionamento de número 357, Kardec quis saber da espiritualidade superior que consequências tem para o espírito o aborto. Ou seja, para o espírito que teve ou que sofreu as consequências do aborto, ou seja, aquele espírito que se encontrava designado para aquele corpo físico que se encontrava em formação, ali no ventre da mãe, no período gestacional, e foi abortado. Quais são as consequências para o espírito? Porque para aqueles que participaram diretamente, aqueles ou aquelas que participaram aqui fisicamente, de forma ativa do aborto, as consequências nós já sabemos, pelo menos em parte, porque conforme os espíritos amigos nos esclarecem, este é um tipo de crime muito grande, se assim podemos dizer, que eles classificam como sendo crime dos crimes, é o aborto. Então, sem sombra de dúvida, que para todos nós que nos encontrarmos de uma certa forma ligados, direto ou indiretamente, a uma situação dessa, da prática de um crime desse tamanho, sem sombra de dúvida que arcaremos com as consequências, seja pela ação, seja pela omissão. Mas aqui o questionamento não é em relação aos abortistas, mas lembrando também que este crime não é de forma alguma como muitas pessoas ainda enxergam e classificam, assim como em relação ao suicídio, não é um crime que não tenha perdão, porque para Deus não existe nenhum crime sem perdão, porque senão Deus não seria amor. Porque se já cometemos em outros momentos, em outras existências, ou até mesmo nesta existência, se cometemos ou se participamos de alguma forma de um crime como este, sem sombra de dúvida que não seremos castigados eternamente por isto. Sofreremos sim as consequências, mas um dia resolveremos isto, sanaremos, resgataremos esta dívida perante a lei maior. Então, assim, Kardec quis saber não em relação àqueles que cometem ou que cometeram aborto, mas em relação àquele que foi abortado, ou seja, que foi anulada a existência que estava em andamento. Então, assim, Kardec questiona que consequências tem para o espírito o aborto. E os espíritos amigos foram bastante econômicos na resposta, mas ao mesmo tempo a resposta ficou completa e muito clara. Então, eles disseram que para o espírito, quanto ao aborto, o espírito que estava designado para aquele corpo físico que foi abortado, é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Então, todo aquele processo de planejamento reencarnatório, tudo isto se tornou nulo, quando, é lógico, neste caso, e ainda pode se tornar ainda pior, além de nulificada esta existência, que ele iria recomeçar. Em muitas situações o espírito guarda ódio, rancor, ressentimento em relação àquelas pessoas que o abortaram ou que abortaram o corpo físico que iria lhe servir de instrumento. Mas de toda forma, conforme aqui os espíritos amigos nos esclarecem, é uma existência nula. Ou seja, vai servir de alguma coisa para o espírito? Sim, vai servir como aprendizado, porque como já estudamos em outras oportunidades, inclusive no nosso último encontro, nada
perante Deus é desperdiçado. Tudo tem um fim útil. Então, para o espírito, esta prática do aborto em algum momento vai ter uma utilidade. Da mesma forma, para aqueles que o praticaram, mesmo sendo um crime hediondo, um crime dos crimes, vai servir de alguma coisa em um determinado momento na condição de aprendizado. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 357, para, na sequência, refletirmos um tanto mais com Miramês, filosofia espírita, já que estamos realizando este estudo de uma forma combinada ou de uma forma complementar de filosofia espírita, complementando os nossos estudos e esclarecimentos de O Livro dos Espíritos, já que o Livro dos Espíritos, como nós sabemos, composto por mais de 1000 questões elaboradas por Kardec, todas respondidas pela espiritualidade superior, sob o comando e organização de Jesus, e o Filosofia Espírita, a coletânea Filosofia Espírita, organizado pelo Espírito Miramês, com o auxílio material de João Nunes Maia, que foi o instrumento que lhe serviu aqui na Terra para a materialização destes esclarecimentos, estes comentários de cada uma das questões do Livro dos Espíritos. Então, refletimos com base nas questões que estão em O Livro dos Espíritos, na sequência, ampliando estas reflexões, os comentários de Miramês em relação a cada questão. Então, a questão 357, ela se encontra comentada por Miramês no capítulo de número 51. Capítulo de número 51 do volume número 7 desta coletânea, que é composta por 20 volumes. Lembrando que este capítulo 51 é o último capítulo do volume número 7. Então, no nosso próximo encontro, quando refletiremos com base na questão 358, iremos iniciar o volume de número 8, os comentários de Miramês, seguindo a sequência cronológica das questões. No capítulo 1º do volume número 8, encontraremos os comentários à questão 358. Então, a questão 357 é este último capítulo do volume número 7, que tem como título O Aborto. Então, Miramês inicia os seus comentários acerca deste assunto da seguinte maneira: na última mensagem, aqui também ele faz referência que é a última mensagem deste livro, deste volume número 7. Então ele diz: na última mensagem deste singelo livro, vamos tratar de um crime contra a vida. Então, conforme já havíamos adiantado, aqui ele também faz referência que vai tratar de um crime contra a vida, que se expande na atualidade, o aborto. Então, aqui ele faz referência ao aborto como sendo um crime que se expande na atualidade. Lembrando que esta mensagem foi recebida mediunicamente, ou foi escrita por Miramês lá pelos idos do início da década de 80, do século e milênio passados. Então, assim, já transcorridos aí aproximadamente 40 anos, ele dizia que o aborto é um crime contra a vida que naquela época se encontrava em expansão. Infelizmente, hoje, transcorridas já mais de 4 décadas após o recebimento desta mensagem, não é diferente ou não está diferente.
Verdadeiramente, o aborto não é uma existência nula, porque, como já dissemos, tudo carrega consigo uma lição valiosa. Então, conforme havíamos dito, lá nos comentários da questão 357, não de forma alguma querendo corrigir os espíritos superiores quando eles disseram que é uma existência nulificada ou uma existência nula, aqui Miramês fala que não é completamente nula, porque tudo tem um valor. Então aqui ele diz que tudo carrega consigo uma lição valiosa. Então, para o espírito que se encontrava designado para aquele corpo que foi abortado, em um determinado momento, mesmo que naquele momento ele não entenda, não compreenda, não aceite, mas em um determinado momento ele irá compreender, irá aceitar a situação e com certeza colher ensinamentos valiosos em relação àquele episódio, o aborto. Então é por isso que aqui Miramês nos diz que não é uma existência nula por completo, porque tudo carrega consigo uma lição valiosa. A natureza é Deus, e Deus não perde tempo, que foi Ele mesmo quem fez. Então, assim, Miramês nos lembra que Deus é a própria natureza e Deus não perde tempo, não desperdiça tempo, porque o tempo foi Ele mesmo quem fez. Se o aborto foi provocado, as mãos que deram início a esse crime sofrerão as consequências do ato criminoso. Conforme havíamos dito anteriormente, a questão 357, o questionamento não foi formulado diretamente quanto às mãos que praticaram o crime, mas em relação àquele que sofreu a ação. Mas aqui Miramês lembra que se o aborto foi provocado, porque existem os abortos provocados e os abortos não provocados, os chamados abortos espontâneos. Então ele diz, se o aborto foi provocado, as mãos que deram início a esse crime sofrerão as consequências do ato criminoso. Lembrando também que nem sempre este crime será imputado diretamente e completamente à mulher, àquela que seria a futura mãe daquele que foi abortado, porque em muitas situações ela, de uma certa forma, foi induzida ou foi até obrigada, devido às consequências, praticar o aborto, mas que lá no fundo ela não queria praticar o aborto. Em muitas situações ela praticou o aborto por falta de apoio, por falta de amparo, por falta de esclarecimento, por falta de assistência, por falta de um monte de coisa. Mas que na verdade, na maioria das vezes, ela por si só não gostaria e não queria praticar o aborto. Então todas aquelas pessoas que por ação ou por omissão participaram, conforme aqui diz Miramês, sofrerão as consequências. E ainda ele acrescenta, por outro lado, esse fato busca educar o que se destinou a nascer e a sofrer a provação de não nascer. Porque em muitas situações aquele espírito que estava designado para animar aquele corpo físico que foi abortado, ele precisava passar por aquele constrangimento ou por aquela dor, aquele sofrimento e não nascer, porque ele precisava aprender de alguma forma através deste meio doloroso. Não que o aborto foi praticado, se ele foi provocado, não que ele seja correto, mas conforme dizem os espíritos amigos, Deus, na sua justiça perfeita, aproveita
todas as oportunidades, inclusive os atos criminosos, por mais hediondos que sejam, para educar as suas criaturas. Então é por isso que aqui Miramês diz que busca educar o que se destinou a nascer e a sofrer a provação de não nascer. É o escândalo anunciado pelo Evangelho quando Jesus disse que era necessário, mas ai daquele que for motivo das violências sobre a vida. Então é necessário que aconteçam os escândalos, os crimes para o nosso aprendizado, enquanto nós nos encontrarmos nesta condição evolutiva, mas sem sombra de dúvida, aqueles que forem motivo, que forem instrumento desses crimes, sofrerão as consequências, conforme Jesus disse nos seus ensinamentos. Ai daquele que for motivo das violências sobre a vida. Ai daqueles que forem o motivo dos escândalos. E aí ele segue dizendo que existe espírito que por muitas vezes é impedido de nascer. Então existem situações em que o espírito, para o seu aprendizado, ele precisa passar por este processo de impedimento, seja provocado ou por meio natural, para o seu aprendizado. Ora, é a natureza cobrando, ora, mãos assassinas que o impedem de ver a luz do mundo pelos olhos da matéria, ou então enfermidades que acometem o pequeno fardo, fazendo lardear suas vibrações, desatando os laços da alma que se prendiam ao corpo. Então, ora é uma coisa, ora é outra, mas o certo é que nada acontece sem a permissão de Deus, e Deus aproveita tudo isto para a nossa educação. E aí Miramês acrescenta que deveria estar escrito em todos os livros do mundo esta frase: respeite a vida. Então assim Miramês nos lembra que deveria esta frase estar escrita em todos os livros do mundo, estar escrita por todos os lugares no mundo, rogando, pedindo, orientando acerca do respeito à vida. Respeite a vida, porque a vida não lhe pertence. A vida é um patrimônio de Deus que Ele nos concedeu apenas para a nossa administração. O homem não tem o direito de fazer justiça. Não temos o direito de fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Inclusive a nossa legislação humana, mesmo sendo elaborada por criaturas imperfeitas, proíbe isto. Ou seja, não podemos praticar justiça com as próprias mãos, quiçá a lei natural. Ou seja, então aqui Miramês lembra que nós, criaturas humanas, não temos o direito de fazermos justiça com as nossas próprias mãos. A natureza sabe como se comportar com os criminosos. Não é Deus quem castiga, mas a lei natural que está escrita na nossa consciência. Não queiramos não queiramos formar um tribunal em nossa mente, pois somente a consciência de cada criatura é capaz de comandá-la nos devidos rumos, para que a luz nasça nos caminhos percorridos. No entanto, muitas criaturas humanas respeitam essa vida e por vezes defendem as vidas daqueles destinados a morrer pela ignorância humana, mas deixam de respeitar as outras vidas que se esticam quase sem leis e que pedem a compreensão das criaturas humanas pelos seus gestos de defesa instintiva espalhadas na natureza.
Entretanto, eles se fazem surdos e cegos para matar, destruindo sem saber o próprio ambiente onde vivem. Então, assim, Miramês nos lembra acerca do nosso comportamento em muitas situações, comportamento que chega às vias da insanidade, em que nós destruímos o próprio ambiente onde nós vivemos. Por vezes defendemos a vida, mas destruímos o ambiente onde nós vivemos. Então é por isto que Miramês nos conclama a este respeito à vida. Respeitemos a vida. E aí ele segue ainda nos esclarecendo, porque todos nós necessitamos cada vez mais de esclarecimentos, porque conforme o Cristo nos orienta, que é através do conhecimento da verdade que um dia nos tornaremos criaturas livres. Então é por isto que aqui nós nos encontramos estudando, refletindo acerca destes assuntos. E aí Miramês, nesta tentativa, neste esforço hercúleo em nos auxiliar, ele segue dizendo: em tudo que violentamos, está operando um tipo de aborto. E isso é crime dos crimes. Então, em tudo que nós violentamos ou praticamos uma injustiça, praticamos um crime, é como se estivesse operando um determinado tipo de aborto. E aborto é o crime dos crimes. Tudo tem uma razão de ser. Segue dizendo este espírito amigo. Tudo tem uma razão de ser. Deus nada faz sem motivo. Não devemos provocar nada, nem violentar nada. E Jesus deixou este exemplo muito claro para todos nós, porque em momento algum Jesus violentou nenhuma consciência. Em momento algum Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Ele apenas convidava e continua a nos convidar quando deixou este ensinamento: vinde a mim. Ou seja, o convite está aberto. Cabe a cada um de nós fazermos esforços para irmos até Ele, porque Ele não violenta a consciência, porque Ele respeita a lei natural. Não devemos provocar nem violentar nenhuma consciência. Escutemos a voz do Cristo no reino da nossa consciência, que saberemos o que fazer com utilidade. Jesus é o portador da vida, ele é o canal de Deus para que a luz se faça no mundo para todas as criaturas. Então Jesus é este emissário maior que veio à Terra, conforme nós encontramos no questionamento formulado por Kardec na questão 625, ou seja, aquele espírito mais perfeito que veio à Terra para nos servir de guia e modelo, Jesus de Nazaré. Então é por isto que aqui Miramês nos lembra que Jesus é o canal de Deus para que a luz se faça no mundo e para todas as criaturas. A violência não é somente física, ela é gerada nos pensamentos e eles podem violentar as atitudes dos companheiros, desfazendo ideais e dando intuição negativa às criaturas fracas nos caminhos que se percorre. O Evangelho surgiu no mundo em nosso socorro para nos ensinar como pensar e transmitir ideias na brandura do amor,
de modo que surja em nossos corações a verdadeira caridade. E aí, Miramês acrescenta na sequência: não devemos abortar as ideias nobres. Então aqui Miramês fala que tudo é aborto, ou pode ser considerado como um aborto, e aí ele fala acerca das ideias. Não devemos abortar as ideias nobres dos nossos irmãos em caminho. Alimentemos estas ideias todos os dias, pois são sementes plantadas por alguns missionários da verdade. Se hoje nós não estamos preparados para aceitarmos estas ideias nobres, não abortemos estas ideias, trabalhemos estas ideias no fundo da nossa consciência, internalizemos estes ensinamentos, conforme aqui nos fala Miramês. Procuremos ajudar a todos no que pudermos servir e respeitemos a vida em todas as suas manifestações, que a própria natureza passará a nos ofertar mais vida e consciência das vidas que nos cercam por amor de Deus. Então aqui Miramês nos conclama a ajudarmos a todos no que pudermos e respeitemos a vida em todas as formas de manifestação. E aí ele encerra dizendo: o aborto é falta de Jesus no coração, e a vida é o Cristo no seu esplendor, na consciência das criaturas humanas. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua participação. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E repetindo a frase de Miramês, respeitemos a vida. Até breve.